Olá, companheiros do MEFA, das nossas aulas, sejam todos bem-vindos a esse novo encontro, continuando o estudo da doutrina espírita. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, estamos ainda na pandemia. Espero que todos estejam aí com forças, continuando os nossos estudos, continuando os seus afazeres diários, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, com os amigos e com a família certa. Então, vamos começar mais um dos nossos encontros. Como de costume, vamos primeiramente agradecer aos bons espíritos, ao nosso Mestre Jesus, pelo dom da vida, por essa oportunidade divina de estarmos aqui, de continuar os nossos afazeres terrenos, sempre com os olhos na vida pós-morte. Que assim seja. Pessoal, continuando o nosso estudo, hoje nós vamos falar de Deus. Então, vamos falar do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, de Deus. Ele está lá, são as perguntas de 1 até a pergunta número 16. Hoje vamos tratar de uma parte deste capítulo e no nosso próximo encontro acho que já finalizamos esse tema. Então, o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, questões 1 a 16. A ideia de Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. Leon Denis, o grande enigma. A crença em Deus ou algo universal é uma crença que acompanha a sociedade humana. A gente pode observar qualquer tipo de estudo de civilizações antigas, como os egípcios, como os hindus, ou até mesmo aqui nas Américas, como os maias, os incas, os astecas, sempre há uma conotação divina, de busca de algo além dessa vida terrena. Se não me engano, os maias tinham até o conceito de reencarnação. Eles tinham já essa consciência. Os originários aqui do nosso Brasil, né, os índios, também sempre tiveram essa crença em algo que vem além da nossa compreensão. Então a gente pode observar, nos orientais temos isso também, né? No Japão, na China, sempre há esse acompanhamento com a nossa sociedade humana. Então, Deus ele é uma figura que todas as matrizes religiosas ou espirituais acabam tratando. E o espiritismo não seria diferença. A crença em Deus está instintivamente na mente humana. Inclusive, a questão número 5 do Livro dos Espíritos fala disso. O que diz a questão número 5? Que está dentro da prova da existência de Deus. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então, é um sentimento instintivo, por isso que eu estava falando que vem desde da história mais remota da análise da nossa sociedade, seja qual for. A sociedade também judaica, que é uma sociedade antiga, se você pegar o estudo bíblico, né, lá atrás já tinha esse conceito instintivo de Deus, porque é sempre essa história da causa e efeito, né? É um pouco difícil a compreensão de que nós viemos do nada e vamos para um lugar nenhum. Aliás, se a gente fazer uma reflexão mais profunda, a compreensão de quem não acredita em nada talvez é mais difícil de quem acredita em algo, né? Um ateu, ele não se preocupa de onde ele veio, de onde ele vai, de onde surgiu. Seria só realmente a questão da ciência daria as respostas. Acho que até o exercício para se buscar uma compreensão disso é mais difícil do que aqueles como nós que acreditamos em algo posterior, em algo superior que vem de uma maneira ou de outra ordenar toda essa imensidão que é o universo, e nós estamos aqui incluídos nesse grãozinho de areia que é o planeta Terra. Em razão dessas indagações
né? Da onde vem Deus, como se ele está instintivamente ligado a nós, se questionou aos espíritos, na questão número 6, se a crença em Deus resulta da educação recebida, para se contrapor. Então, a educação que fez ter essa aceitação, essa figura do conhecimento, da crença em Deus, foi uma educação que veio passando de geração em geração, ou isso é instintivo? A questão número 5 falou que isso já vem de nós. E a questão 6 do Livro dos Espíritos também foi feita essa indagação aos espíritos superiores. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Essa foi a resposta dos espíritos. Então, essa questão do selvagem, né? Lá atrás, talvez na nossa condição mais prematura, ou então até mesmo nessa concepção de quando vieram os europeus, aqui existiam uns selvagens que não eram selvagens, eram pessoas que estavam aqui com estrutura social tremenda, mas com outra compreensão de mundo, também tinha crença em algo superior. Os egípcios, como eu já disse, que são sempre marcantes, né? Já tinha preocupação com essa vida pós-morte, com essa divindade toda. E aqui comentando essa questão, Kardec falou: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então essa questão, essa concepção divina é universal, porque ela está em todas. Aquilo que eu estava dizendo. Antes do descobrimento da América pelos europeus, aqui quem estava já tinha. Os que estavam aqui já viam acreditavam numa divindade. Como na África também, antes, né, da colonização europeia, também já havia lá naqueles grupos esse conhecimento. Os gregos também já tinham esse conhecimento, essa compreensão, essa coisa dos deuses e tudo mais. A diferença é que uns eram politeístas, os judeus já eram monoteístas, mas já havia essa compreensão em várias sociedades. Se você buscar, imagino que se você for a fundo estudar a sociedade aborígena australiana, provavelmente há uma divindade lá também, havia a crença em algo. Então isso é bem universal, bem do nosso planeta, esse sentimento que muitos têm. A crença em Deus é questão essencial para o entendimento da doutrina espírita. Então, ser espírita e não crer em Deus não fecha. É como a pessoa também buscar a compreensão da doutrina espírita, não acreditar em reencarnação, não acreditar na comunicação dos espíritos. Então, a crença em Deus é uma questão essencial e basilar. Tanto que essa crença é você acreditar, a gente tem aqui uma pequena compreensão, mas os próprios espíritos deixaram claro que a gente não tem a capacidade da devida compreensão do que é Deus. Tanto que a questão número 1 é interessantíssimo ler os espíritos, que a questão número 1, ela não fala quem é Deus. A pergunta que Kardec fez não é quem é Deus, é que é Deus. E os espíritos falaram: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse conceito espírita de Deus para a humanidade, ele é oposto àquele conceito de Deus antropomórfico, que seria um Deus com aparência humana, aquele Deus vingador, parcial, um pouco do Deus do Velho Testamento. É diferente. A doutrina falou que a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. E depois, mais à frente, a gente vai ver que o Espiritismo deixa claro, os espíritos deixaram que a gente não tem a devida compreensão. A nossa capacidade intelectual, a gente não tem a devida compreensão da figura, né, do que é Deus. E é interessante, a experiência da presença divina é muito subjetiva, é muito individual, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, imagino que quem está aí assistindo esse nosso encontro também deve ter tido um momento, um estralo, algum ponto da vida, ou numa dificuldade maior, ou num momento na infância, seja qual for, de compreensão, de sentimento dessa divindade. E eu já indiquei esse livro aqui para vocês, vou indicar de novo, sobre o céu e a terra, que é a conversa do Jorge Bergoglio, não sei pronunciar, que é o Papa Francisco,
com Abraham Skorka, que é um rabino. Essa conversa eles tiveram quando o Papa Francisco ainda estava na Argentina e não era papa, era arcebispo. E esse é um amigo dele judeu, que é rabino. Então eles trocaram várias conversas sobre vários pontos. Esse livro é muito bacana. Comprem, pessoal, é muito legal esse livro. Eu achei sensacional. Então é um diálogo entre os dois sobre vários temas. Por exemplo, o primeiro diálogo é sobre Deus. Aí eles falam sobre o diabo, sobre os ateus, sobre as religiões, sobre oração, sobre culpa, sobre morte, sobre eutanásia, sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, sobre aborto, sobre divórcio, sobre dinheiro, sobre o holocausto. Então, sim, são vários temas. E é interessante aqui, porque eu trouxe essa obra, sobre falando sobre Deus, né? Nesse diálogo deles, o que eles falam dessa experiência sobre Deus. E o Papa Francisco, ele diz o seguinte: a experiência religiosa inicial é do caminho. Por isso digo que minha experiência com Deus se dá no caminho, na busca, em deixar-me buscar. Pode ser de diversos caminhos, o da dor, o da alegria, o da luz, o da escuridão. Então, por todos esses caminhos, você pode encontrar Deus. É muito individual isso. É muito. Então, o Papa diz nesse sentido que ele fala do caminho. Então, você encontra Deus caminhando, e cada um, isso tem muito individual, muito pessoal, né? Ele fala que ainda o Papa Francisco falando, o fundamental que se deve dizer a todo homem é que entre em si mesmo, entrar na própria intimidade. Aí ele fala de Jó, o livro de Jó, do Velho Testamento. O Deus vivo é aquele que vai ver com seus olhos dentro do seu coração. E também, o Rabino também fala dessa experiência, do conhecimento de Deus, como ele vê a figura de Deus. Ele fala aqui, Deus, em meu entender, revela-se a nós de um modo muito sutil. Nosso sofrimento no presente poderia ser uma resposta para outros no futuro. Ou talvez sejamos nós uma resposta de algum passado. Honra-se a Deus no judaísmo cumprindo os preceitos revelados por ele. Ele sente-se sua presença por meio de uma busca, como o Senhor mencionou, Papa Francisco, em um caminho que cada um e cada geração deve configurar. Então, encontrar Deus é um caminho, uma busca que é muito individual. Aí o Papa Francisco continua falando, fala até do aquecimento global, ele fala da questão do dom e da tarefa, né? Fala da síndrome de Babel, ainda tratando dessa figura de Deus. E o Rabino diz que é interessante, que ele fala que Deus, falando da Torre de Babel, Deus se incomodou porque os construtores da torre se importavam mais em perder um tijolo do que em um homem cair da tamanha altura. Na realidade que estamos vivendo, ele fala ainda o Rabino, importa apenas o sucesso do sistema econômico, e a última coisa que importa é o bem-estar de todos os homens. Como isso é atual, né? Então, ele falando ainda dessa compreensão de Deus e falando como o homem está muito mais preocupado com o sucesso econômico, que a gente vê isso todo dia. Todo santo dia, nos canais de comunicação, independente das paixões políticas, parece-me que a preocupação maior é a bolsa de valores, é a economia. A preocupação é com o ministro da economia, com o ministério da economia, o ministério da previdência. Não se preocupa com o bem-estar, com a felicidade, né? A gente vive uma sociedade de consumo em que a preocupação maior é essa. É muito interessante. Então, ainda falando aqui dessa compreensão de Deus, o Papa Francisco fala que quando lê Maimônides e São Tomás de Aquino, dois filósofos, vemos que eles sempre começam se colocando no lugar do adversário para entendê-lo, dialogam com a postura do outro. Então, o conhecimento, para você ver a questão da figura divina, como ela é de tamanha reflexão em todas as matrizes religiosas. Aqui a gente tem uma conversa entre um católico e um judeu, tratando da figura de Deus, o que eles entendem, como que eles chegam, o que eles compreendem com essa figura de Deus, tal qual nós, no Espiritismo, também vamos ter essa preocupação do que é Deus, de compreender essa importância. Então, pessoal, Deus, na concepção espírita, não é um velho barbudo, né? Não há essa figura, mas a gente ainda não chegamos na capacidade evolutiva de ter melhor percepção.
O que nós sabemos é que, e vamos estudar, são as leis divinas que são imutáveis, irrevogáveis, que Deus é onipresente, onisciente, e que essas leis são imutáveis, a gente tem que atender todas elas, e que a nossa reencarnação, nossas vindas e indas é uma maneira de nós, através do nosso livre-arbítrio, conseguirmos alcançar, quanto maior o nosso esforço, percorrer esse caminho de chegar mais próximo da divindade. Beleza? E finalizando esse primeiro tópico falando de Deus, vamos, como já tem sido por hábito, tratar do livro, ler uma passagem do livro Jesus da Atualidade, do Joana de Ângeles, quando ela fala aqui nesse capítulo de Jesus e tolerância. Tolerância que é uma necessidade que a gente está tendo enorme nesse momento de ódios, paixões, nesse momento de pandemia, de mais um ano, todo mundo cansado, e a gente vê cada dia que a tolerância parece estar mais distante, né? Vemos cada dia situações bárbaras ocorrendo, crimes brutais, e a maioria por falta de tolerância, falta de compreensão, falta de amor, né? Irmandade. O que a Joana nos tem a nos ensinar sobre Jesus e tolerância? Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será seu juiz. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir o bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás, quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Então, pessoal, ser tolerante com o outro é uma maneira de depois a gente buscar que sejam tolerantes conosco, porque nesse campo evolutivo, nesse momento evolutivo nós vamos precisar da tolerância. Aquela história, eu tenho que perdoar meu irmão, porque uma hora eu vou precisar ser perdoado. A gente não está acima de ninguém nessa condição aqui. Então, essa tolerância é importante. Então, por que eu vou ser intolerante? Aí depois eu vou querer que as pessoas me tolerem? Aquela história, não faça com o outro que você não quer que faça com você mesmo. Beleza? Então, tenham todos uma ótima semana. Espero que estejam firmes no estudo da doutrina espírita. Nós não estamos tendo um feedback. Espero que as aulas estejam sendo agradáveis. Tenho buscado trazer de uma maneira mais dinâmica. Tenho pensado de trazer qualquer outra uma forma que fique mais interessante nos nossos encontros. Mas espero aí a dedicação de cada um, a busca de cada um, e tão logo poderemos nos encontrar pessoalmente no MEFA, aí trocando experiências, com uma aula mais dinâmica, bem mais bacana. Mas é o que nós temos hoje, e o que importa é a gente permanecer nesse... Eu fazendo, para mim é muito importante, muito legal estar aqui, me preparar, estudar, ter um momento de baixar um pouco a adrenalina, estudar a doutrina espírita. Espero que todos estejam fazendo o mesmo. A gente tem pensamentos edificantes, a gente sai um pouco dessa loucura que estamos vivendo. Beleza? Então, novamente vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo dom da vida, por estarmos aqui enfrentando as tribulações, que é a nossa missão. E que Deus sempre nos auxilie, que possamos exercer a tolerância com os nossos irmãos, com nossos amigos, e que assim seja. Um abraço a todos, uma ótima semana.